Ei, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo, taran, o que é que eu vim contar pra vocês? Um pouquinho dos barracos que eu já fiz na faculdade. Gente, não faça isso, tá? Que é muito feio. Não aconselho. Mas às vezes é preciso a gente descer um pouquinho do salto, porque tem alguns professores, né, que só Jesus na causa. Não desrespeitem seus professores, claro, nunca, jamais. Mas às vezes a gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque os alunos também têm direito de se impor, correto? Mas nunca desrespeite um professor. Que eu vim contar? Antes de eu vir contar, eu vou falar um pouquinho da minha semana pós-férias, né? Da primeira semana pós-férias. Gente, não tem muita coisa que contar, porque a gente não deu matéria, foi mais pra conversar, fazer rodinha de conversa. E falando em rodinha de conversa, temos uma nova professora na minha sala. E ela fez uma dinâmica pedindo pra gente fazer um círculo e falar nossos nomes, por que a gente escolheu a área de pedagogia e o que a gente esperava da disciplina dela. A disciplina dela fala sobre a função do pedagogo, quais as áreas que o pedagogo pode atuar e tal. E eu, como sempre, com a minha boca grande, falei lá o que eu esperava da disciplina dela. E todo mundo ficou me olhando, tipo assim, Fran, sua louca. Né, mas tinha que falar. Como ela era nova, eu quis falar logo. Então, quando chegou a minha vez, eu me apresentei, falei meu nome, por que eu escolhi pedagogia e tal. E quando eu fui falar o que eu esperava da disciplina dela, eu falei assim: olha, professora, para ser bem sincera, eu espero que a sua disciplina acrescente no meu aprendizado, que realmente a gente possa aprender e se empenhar, né? Porque tem muitos professores que vêm aqui para tomar cafezinho, para conversar com os outros colegas, com os outros professores, e acaba que a gente não tem aula direito. E depois eles querem dar uma prova com uma matéria que eles não apresentaram para os alunos. Então eu espero realmente que a gente possa aprender com essa disciplina. Aí ela ficou me olhando meio assim, né? Já, acho que ela já tem um rancinho de mim, porque depois disso ela ficou me olhando meio assim e tal, né? Mas tô acostumada, porque às vezes eu falo algumas coisas que os professores têm que ouvir, né? A realidade, e eles não gostam. Mas tá bom. Vou contar um pouco dos barracos que eu já fiz. Gente, já falei, né? Não façam isso. O primeiro barraco, gente, olha só. Vê se eu não tenho razão. Depois vocês dizem se eu estava errada. O professor passou um trabalho que é conhecido como APS-PPAP. Esse APS-PPAP, a gente tem praticamente 2 meses para realizar. Então, quando ele entrega um livro para a gente ler e depois apresentar esse livro, ele fala o seguinte: gente, vocês têm 2 meses para se preparar e ele já define a data que a gente vai apresentar. Cada grupo tem o seu dia. Então, tipo assim, o meu grupo leu o livro, fez os slides, se preparou para a apresentação, tudo. Quando chegou no dia, eram 2 grupos. Quando chegou no dia da nossa apresentação, o primeiro grupo demorou muito para apresentar, não tem? Muito mesmo. Nossa, tava uma coisa até chata. Porque eu sou do tipo de pessoa que não gosta de apresentação muito longa. Eu sou mais do tipo que resume, não tem? Eu falo necessário e assim, para não ficar maçante para quem tá ouvindo e para quem tá apresentando, né, gente? Porque ficar ouvindo horas, a pessoa falando, ai, ninguém merece. Aí, o que acontece? O primeiro grupo demorou muito para apresentar, aí faltavam, se eu não me engano, eu acho que era meia hora pra aula acabar, quando eles terminaram. Aí era o meu grupo. E tipo assim, o meu grupo tinha muitas pessoas nervosas, porque não gostava de apresentar na frente da turma, tal. E eu, não, gente, vamos fazer isso logo, acabar com isso logo e pronto. Só que aí, o que que meu professor falou? Não vão apresentar hoje. Gente, quando ele falou não vão apresentar hoje, eu só fiz assim. É o quê? Aí ele, não, vocês não vão apresentar hoje. Eu falei, não, a gente vai apresentar hoje sim. Aí ele falou, não vão não. Eu falei, vamos sim. Aí ele, não vão não. Eu falei, vamos sim, por que que a gente não vai? A gente não vai. Nós não vamos. Por que que nós não vamos? Aí
Ele pegou e falou bem assim: porque só falta meia hora não dá pra apresentar. Eu falei: é o quê? Pro meu grupo? Dá pra apresentar sim, senhor. Dá pra apresentar e ainda sobra. Aí ele falou bem assim: não dá não, meia hora é muito pouco. Eu falei: não, meia hora é o bastante. Aí ele: quero ver se vai ser o bastante pra nota de vocês. Aí eu peguei e falei bem assim: olha, professor, depois da nossa apresentação, o senhor pode dar a nota que o senhor quiser. Menina, aí minhas amigas já estavam assim: Fran, deixa pra lá, vambora, deixa. Aí eu peguei e falei: não vou deixar pra lá não, sabe por quê? Porque já teve dois meses pra gente se preparar. E como assim ele não vai deixar a gente fazer a apresentação se todo mundo tava pronto? Teve gente que mal dormiu esperando essa apresentação e a gente não vai apresentar. Porque ainda tem meia hora e ele quer ir embora? Não. A gente tá em horário de aula. Menina, quando minhas amigas deixa, eu falei: tá bom. Aí ele: não, agora quem quer que vocês apresentem sou eu, vocês vão apresentar hoje. Aí eu: tá. Falei: vem, gente, vamos apresentar. Todo mundo já com medo e eu, tipo assim, eu não vejo motivo pra ter medo, né? Porque, querendo ou não, a gente tá lutando por um direito nosso. Aí tá bom, né, gente? Aí eu fui, coloquei a apresentação lá dos slides, tal. E apresentamos, e no fim a gente cantou uma paródia que a gente fez, né? Que envolvia os autores dos livros, que envolvia o professor, que envolvia os alunos e o nosso curso. Todo mundo adorou, né? A gente foi aplaudido, não sei o quê, só o professor que não aplaudiu. Todo mundo aplaudiu, todo mundo adorou. Ele ainda teve a cara de pau de falar que o meu slide era da internet. Eu tinha copiado da internet. Aí que eu fiquei mais indignada. Eu falei: é o quê? Copiar da internet? Nunca. Aí ele perguntou assim: qual é a letra que você usou? Aí eu falei: tal letra. Qual é o tamanho? Eu falei: tal tamanho. Qual é o fundo? Eu: tal fundo. Ele: porque isso daí tá muito perfeitinho pra parecer que foi vocês que fizeram, isso tá parecendo que foi copiado da internet. Eu falei: meu filho, então vai na internet e procura pra mim, onde você vai achar um slide igual ao meu. Aí ele: então tá bom. Menina, olha só, e ele aí, quando foram lançadas as notas desse trabalho, ele deu a nota suficiente pra gente passar. Você acredita nisso? Sendo que todo mundo da turma concordou que o nosso grupo foi bom, foi muito bom na apresentação e tal, e ele deu nota pra passar. Aí eu pedi desculpa pros meus colegas de grupo, né, porque eu não estava sozinha. Pedi desculpa porque eu tinha certeza que ele tinha dado aquela nota porque eu enfrentei ele. Todo mundo falou: não, tranquilo, Franca, não sei o quê. Quando foi uma outra prova, uns meses depois, que eu fiz uma prova dele, que tinha a seguinte pergunta: fale como que você usaria tal material, que era chita, na sala de aula, tal, fazendo, fazendo um plano interdisciplinar. Tá bom, eu fiz, respondi a pergunta, normal, discursiva, em forma discursiva, né? E daí, quando eu terminei a prova, ele falou, já tinha saído, umas amigas minhas que saíram depois, falou bem assim que o professor queria que respondesse aquela pergunta em forma de plano de aula, que tem toda uma estrutura. Falei: é o quê? Lá na pergunta não tinha isso não. Não, ele falou que só vai aceitar quem respondeu em estrutura de plano de aula. Ah, menina, já vai outro barraco. Daí eu fui para outro professor, fui e mostrei a pergunta para ele. Falei: nessa pergunta aqui, qual é a forma correta de se responder? Aí ele falou: de forma discursiva. Eu falei: porque um professor disse que só vai aceitar em forma de plano de aula. Gente, pensa no bafafá que isso deu. Esse professor contou que eu falei isso, e aí também contou que eu falei bem assim: porque ele parece que tem alguma coisa contra mim, porque eu acho engraçado vocês ficar falando pra gente lutar por nosso direito, não sei o que mais, e daí fica depois, eu sinto represálias que vocês lançam na gente com as notas, porque querendo ou não, a gente, o aluno, nós os alunos, dependemos das notas, né, e se vocês dão nota baixa porque a gente respondeu vocês, ou porque a gente falou uma coisa que a gente tá no nosso direito, aí fica difícil. Nisso, minha filha, meu filho, que eu tô aqui, não sei nem mais, falando, não sei nem pra quem, tô achando que eu tô contando uma amiga. Aí, nisso,
esse professor contou pro outro, que todos são amigos, né? Contou, falou que eu tava me sentindo perseguida, não sei o que, não sei o que mais. Não foi essas palavras que eu usei, mas ele usou essas palavras. No outro dia, o professor chega e fala assim, Franciele, vem cá. Lá vou eu, né, igual um pavão. Eu falei, sim, professor. Aí ele, olha só, me contaram que você está se sentindo perseguida por mim. Eu falei, perseguida não. Eu estou tô sentindo que você está descontando em mim a raiva que você sentiu quando eu te enfrentei. Porque aquele dia você me deu uma nota 7, que foi a nota suficiente para passar. Não só para mim, como para o meu grupo. Sendo que todo mundo concordou que o meu grupo foi ótimo em apresentar o trabalho. E ele, nossa, nem sabia que não sei o que, me desculpa, isso não vai se repetir, porque não foi pensando nisso não, nem lembrava. Eu, tá. E em questão da pergunta da prova, eu jamais falei isso, jamais. Eu falei, tá, porque tem umas 9 pessoas que falaram que você só vai aceitar em forma de plano de aula. Eu falei, não, gente, lógico que não. Eu falei que eu vou aceitar plano de aula e discursiva. Eu falei, tá, então tá bom, professor. E nisso, acabou. Mas, tipo assim, toda vez que a gente se vê, ele já fica com um rancinho da minha cara. Mas tudo bem pra mim, né? Porque, gente, são consequências do nosso barraco. É o que eu falo. Se o professor quer ficar com raiva de você, ok, gente. Entanto que seja profissional e não desconte na nota do aluno. Se é uma nota, por exemplo, o aluno merece um 9, o professor dá um 7 porque não gosta do aluno. Pelo amor de Deus, né? Isso é falta de profissionalismo. Então, gente, é isso que eu queria contar pra vocês um pouquinho dos meus barracos. E esse não é nem o começo, tá, gente? Depois eu faço um outro vídeo contando mais barraco. Mas não façam isso. Beijo que a bateria do meu celular tá acabando, tá? E me dê sugestões de vídeos aqui. Depois eu vou fazer também como eu estudo, porque já tô começando a escrever algumas coisas, já tem apostila, então já vou começar a estudar e depois eu gravo um vídeo mostrando algumas dicas. Beijos!